Mas em dezembro do ano passado, a cantora Celine Dion, de 54 anos, foi diagnosticada com síndrome da pessoa rígida. Uma doença rara que atinge uma pessoa a cada 1 milhão. Olha isso. Desde que a cantora divulgou a sua nova condição, muitas pessoas têm se perguntado o que é essa doença. Para nos ajudar com esse assunto, a gente conversa com ele, o nosso querido neurocirurgião, Dr. Júlio Pereira. Doutor, seja muito bem-vindo. Feliz ano novo, doutor. Feliz ano novo. Doutor, ela foi muito corajosa, né? Eu falei aqui no começo do programa, a gente vai contar para as pessoas um pouquinho o que é, mas ela foi muito corajosa, né? É sempre difícil, né? Porque é uma coisa pessoal e cada um reage de um jeito, né? A maioria das pessoas escolhe não contar e é direito delas também fazer isso, né? Mas ela, por ser uma pessoa pública, até orientar sobre a doença, esse processo de adoecer, né? Ela tinha perdido o marido recente, eu achei também uma atitude que educa muita gente, né? Com certeza. Doutor, o que é essa doença, essa síndrome? Perfeito. Essa síndrome é recente, né? Década de 50. Para a medicina que tem milhares de anos, né? Ela foi identificada, é raríssima, 1 a cada 1 milhão de pessoas, daí a gente vê a raridade. E basicamente qual era a característica dela, né? Você tem uma alteração nos neurônios de uma substância que é produzida, né, que a gente chama de GABA, e o seu corpo produz anticorpo contra essa substância. E aí seu corpo começa, aí a gente imagina as consequências, seu corpo começa, como essa substância sem poder inibitório, seu corpo fica excitado na parte dos músculos e fica duro. Daí o nome, né, é síndrome da pessoa rígida, né? Justamente por isso, porque não tem essa característica inibitória e o músculo fica geralmente da região axial, das costas e também proximal das pernas. Por isso que ela disse que tinha muita dificuldade até para andar. Ela falou, fico quase o tempo todo na cama, porque quando eu vou andar é uma dificuldade muito grande. Doutor, quando a gente fala síndrome, né, as pessoas falam assim, isso é uma síndrome. Quando a gente fala a palavra síndrome, significa que é um conjunto de sintomas? Perfeito. Síndrome, você já está médica, né, Adriane? Adriane, você já sabe, né? E síndrome é isso, é um conjunto de sintomas. E normalmente, no caso da neuro, tem muitas dessas doenças que é difícil você diagnosticar. Esse caso como dela, ela até relata isso, que são muitos médicos passando, porque é raríssimo, e o médico começa a pescar, né? Por exemplo, vamos dizer outras doenças que a gente já falou aqui, doença de Parkinson. Ela dá uma rigidez. Então, você vê a pessoa andando com uma certa rigidez, né? No caso da síndrome da pessoa rígida, você tem que fazer uma série de afastar o diagnóstico diferencial. Então, você pensa em Parkinson, você faz ressonância, você vê se não tem um tumor que pode justificar aquilo, você faz uma bateria de exames, até que você chega a essa conclusão. Hoje, já tem até anticorpos que você mede, por isso que é uma doença que a gente sabe que tem um componente autoimune. Seu corpo produz anticorpo contra essas substâncias, né? Por isso que cai a substância, por isso que tem essa consequência. Também pode ser síndrome paraneoplásica, a pessoa tem uma neoplasia e essa neoplasia acaba gerando esse anticorpo. Então, por isso que, quando ela falou isso, gerou um monte de celeuma, né? Porque o médico falava, pode ser paraneoplásica, aí saiu na imprensa, será que ela está com câncer, né? Mas pode ser uma doença autoimune. E eu achei bem interessante o caso dela, né? Quando a gente estava preparando a pauta, eu imaginando, assim, alguns aspectos importantes. Número 1, ela teve um grande trauma familiar, que foi o marido que, desde a adolescência, ela perdeu e ela sofreu muito com isso, né? Então, as doenças autoimunes podem ter gatilhos emocionais. E tem se estudado muito sobre isso, né, doutor? Muito, muito. Muita coisa a gente não sabe, né? Nosso corpo é uma maquinaria bem completa, mas a gente sabe que as doenças autoimunes. Segundo aspecto também, que no caso dela é interessante, muitos desses pacientes acabam ganhando diagnóstico psiquiátrico. Porque ele fica andando parecendo robô, faz a ressonância, não encontra nada, então é um diagnóstico clínico. Por isso, quem está assistindo em sua casa, na casa aqui assistindo o programa, se tem procura ajuda médica. Às vezes não é fácil, por ser doença rara, né? Médico é ser humano também, então às vezes não teve contato. Imagine, 1 a 2 em 1 milhão, é um diagnóstico realmente muito difícil, né? Tem médico especializado nisso, esse é outro aspecto. E o terceiro aspecto, né, que você, como eu, é animado, né? Eu falo assim, doença faz parte da vida. Então, por mais que quando a gente dá alguém que a gente ama, né? E no caso dela, que mudou a carreira dela, é dado a notícia pesarosa, né? E é forte para as pessoas. Mas eu falo assim, ó, vamos olhar pelo outro lado. Eu falo todo paciente isso, todo ser humano vai adoecer, a gente não sabe do que vai vir. A doença dela raramente leva à morte, então é a doença que você você não tem uma cura, mas consegue ter um controle bom. Tem remédio como os benzodiazepínicos, né, baclofenos, que relaxam a musculatura. Além disso, hoje a medicina evoluiu muito, que você dá para produzir menos anticorpos, então baixa relativamente um pouco a imunidade, então a pessoa acaba não tendo tanta reação e muitos pacientes melhoram. Então, provavelmente vocês estão assistindo, vão ver ainda ela de volta, vão ver ela ainda... Mas é difícil, né? Você tem um diagnóstico, cada um reage de um jeito, né? Não é fácil, mas eu costumo dizer para o paciente, né? Baiano também é muito animado, né? Eu falo assim, ó,
Diagnóstico nunca é bom, mas a gente tem que sempre olhar o que é que eu vou fazer daqui para frente. No caso dela e outras doenças que a gente já falou muito de doença degenerativa, tem esse aspecto. O choque de ouvir não tem cura, que é o caso dela, uma doença sem cura, né? Mas tem um outro lado, a gente vê muitas vezes a pessoa vai ter a vida dela habitual, diferente, dá muita dor, ruim é quem tem dor crônica, né? Você fala muito aqui também, é porque o espasmo dá uma dor, mas normalmente o paciente se readapta e volta à vida dele. E esse